Vamos então ao último eixo analítico, denominado o Sistema de Gerenciamento de Dados, fazendo funcionar uma governamentalidade algorítmica. O título desse eixo analítico carrega o termo Sistema de Gerenciamento de Dados, porque eu compreendo que se trata de um processo que está diretamente ligado à minha pesquisa. Está diretamente ligado ao entendimento de governamento a partir dos algoritmos. E eu deixei para trazer a governamentalidade algorítmica no último eixo analítico, de modo mais enfático, nesse último momento da pesquisa, por compreender que as práticas neoliberais e os movimentos realizados pelos sujeitos para estarem inseridos em uma sociedade do espetáculo, eles colaboram para que o funcionamento dos algoritmos como estratégia de governamento social. E aqui eu coloco em tensionamento o modo como os algoritmos, inseridos nesse contexto do espetáculo de práticas neoliberais, colocam em funcionamento determinadas formas de governar que não funcionam sobre os corpos dos sujeitos, através da coerção ou da interdição. Muito pelo contrário. As estratégias de governamento, de condição de conduta dos sujeitos a partir do funcionamento desses algoritmos, ela atua através de um movimento que podemos chamar de antecipação dos discursos que interessam os sujeitos. E que acontece a partir da estatística existente devido à coleta de nossos dados e que possibilitam aos algoritmos colocarem em circulação em nossas redes sociais discursos atrelados aos nossos desejos, conforme eu já falei anteriormente. E essa noção de antecipação dos discursos está conectada ao modo como o funcionamento dos algoritmos passam a prever e moldar as formas de ser e de viver dos sujeitos antes mesmo que se manifestem. É um mecanismo que viabiliza as condições de possibilidade para que certas práticas discursivas sejam mais capazes de ganhar força de verdade do que outras. E assim o sujeito não apenas consome ou interage com discursos que já existem, mas é recorrentemente instigado a reproduzir modos de ser e de viver previamente calculados. Assim, me parece relevante trazer o entendimento de sociedade de controle, em que os sujeitos são constantemente modulados por meio de fluxo de dados, interações digitais e atravessados por discursos acerca de modos de comportamento que são tomados como padrões. A governamentalidade algorítmica não está interessada no indivíduo, mas na intensidade das relações estatísticas descobertas entre os atributos infrapessoais, que poderiam até ser descritos como infra-atributos, sinais sem significado que transpiram da existência diária, e os padrões de comportamento supra-individuais, impessoais, mas preditivos gerados na escala industrial a partir de Big Data, dados comprovados a partir de comportamento de outras populações. É a partir disso que eu digo que os nossos dados coletados por intermédio do uso das redes sociais e plataformas digitais tornam possível o funcionamento da estatística devido ao Big Data. E, na sequência, um delineamento dos nossos perfis, ou a criação dos nossos profiles. Para exemplificar esse entendimento, eu trago o Render DJ, o quarto episódio da quarta temporada, onde é apresentado o funcionamento de um aplicativo chamado Coach, que é usado para determinar os casais que irão se encontrar, bem como os locais desses encontros e onde viverão, caso fiquem algum tempo juntos. E, aliás, que o período de duração do relacionamento também é determinado pelo Coach. E todo esse movimento realizado pelo aplicativo sobre as vidas dos personagens acontece através do banco de dados de cada personagem. A partir disso, o funcionamento dos algoritmos atua de modo a colocar junto sujeitos que apresentam compatibilidade de interesses, segundo a leitura algorítmica dessas informações. Ou seja, os personagens estão inseridos em um contexto social em que suas vivências são conduzidas e governadas pelo modo de funcionamento dos algoritmos do aplicativo em questão. Sobre esses sujeitos governados a partir do funcionamento dos algoritmos, podemos compreender que pode-se discipliná-los, isto é, prescrever-lhes o que devem fazer, se não há nada prescrito eles não devem se mexer. Pode-se tratá-los como sujeitos jurídicos, certas coisas são proibidas, mas no interior desses limites eles se movimentam livremente. Dito isso de outro modo, eu percebi que as vivências dos personagens no que diz respeito a relacionamento de casal devem esperar que os algoritmos determinem qual perfil é compatível com cada sujeito, bem como o período necessário para que sejam coletados os dados mais importantes, até determinar qual o parceiro considerado ideal. Outro exemplo que me chamou a atenção foi o Joan é péssima.
que após ver sua vida transformada em uma série televisiva, vai até a plataforma de streaming daquele episódio, que está colocando a sua série em circulação e vê uma tela enorme com a proposta de 800 milhões de novas séries, todas produzidas a partir dos dados dos algoritmos dos 800 milhões de usuários da plataforma de streaming. Um ponto que chamou a atenção de Joan foi o fato de todos os títulos girarem em torno de nome do sujeito seguido de péssimo ou péssima. A explicação da responsável por essas séries televisivas é que eram estes os discursos que geravam engajamento à plataforma, que dava visibilidade e corroborava para uma maior entrega do algoritmo. Aí eu entendo que há um interesse maior por parte dos sujeitos que acompanham a plataforma sobre essas vivências consideradas como fracas, covardes ou egoístas, conforme explicou a responsável. Assim, ao passo que a maioria dos sujeitos indicam ao algoritmo suas preferências, estão reforçando o quanto esses comportamentos são consumidos em maior proporção do que outros, colaborando para a disseminação e espetacularização desse discurso sobre a negativação sobre os modos de vida dos sujeitos. Digo então que no contexto daquele espaço-tempo, são essas discursividades que assumem a posição de alta performance, que ganham força de verdade, que capturam e subjetivam os sujeitos. A produção algorítmica de conteúdo assume, a partir de seu banco de dados, uma função normativa, pois irá organizar e reverberar o que os sujeitos irão ver, sentir e experienciar. Desse modo, atua sobre os corpos sujeitos, produzindo subjetividades e regulando seus desejos. Portanto, com os Big Data, a ideia é gerar hipóteses e critérios de classificação a partir dos dados. Não se trata mais de governar o que é reconhecível, de julgar, punir e controlar comportamentos passados ou presentes, mas de governar o desconhecido, a parcela incompreensível de incerteza em excesso nos cálculos de probabilidade. A computação de Big Data domestica a incerteza. É um modo de governo relativamente subliminar que consiste em direcionar a atenção das pessoas para certas coisas, modificando o ambiente informativo ou físico para que os comportamentos não sejam mais obrigatórios, mas necessários. Neste entendimento, observei os motivos pelo qual, quando fazemos alguma pesquisa ou sinalizamos interesse em algum produto ou modo de vida, ou até mesmo alguma conversa próxima aos nossos celulares, passam a chegar até nós casualmente inúmeras matérias, propagandas, imagens, enfim, todo e qualquer material digital que tenha conexão com as informações concedidas por nós. Toda essa ideia conecta a minha inquietação inicial que trouxe lá no primeiro módulo. Com isso, encerro o minicurso intitulado O Governo dos Algoritmos em Black Mirror, analisado a partir da perspectiva Foucaultiana, o produto educacional da minha tese de doutorado, que objetivou problematizar discursos que tratam do funcionamento da governamentalidade algorítmica em alguns episódios da série Black Mirror, buscando compreender quais efeitos esse mecanismo de governamento produz sobre os modos de ser e de viver dos sujeitos no contexto digital. E as análises apresentadas consistiram em buscar compreender de que modos os sujeitos estão capturados por determinados discursos em torno desse modo de vida digitalizado, em que sentimos o desejo de nos expor, de informarmos cada movimento diário nas nossas redes sociais digitais. Pude observar também que este contexto digital colabora para que façamos funcionar mecanismos de um governo neoliberal, uma sociedade de controle e um governamento por meio dos algoritmos. Movimentação essa que me parece fazer parte das nossas rotinas e que podemos analisar nas vivências dos personagens, colaborando para que eu trouxesse à tona essa governamentalidade algorítmica em funcionamento e pudesse evidenciar seus efeitos sobre os sujeitos que apresentam seus modos de ser e de viver atrelados ao contexto digital. Essa tese evidenciou a maneira como os algoritmos atuam sobre o corpo social, provocando deslocamentos em nossas vivências, conduzindo nossas condutas e atuando sobre nossas escolhas, desejos e necessidades. Assim, a partir dessa análise, eu deixo os seguintes questionamentos. Somos nós que escolhemos ou somos escolhidos? Consumimos produtos e modos de vida ou somos o produto a ser consumido? Somos nós que observamos o funcionamento dos algoritmos ou são estes que nos observam e aprendem a conduzir nossas condutas? Assim, te provoco a pensar de outros modos as tuas formas de uso das plataformas digitais. Te agradeço por ter ficado até aqui comigo e até uma próxima oportunidade.